Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como utilizar o Excel para determinar o tamanho da amostra necessária em um estudo de cronoanálise. Em um vídeo anterior, a gente estudou qual é a teoria por trás da determinação do tamanho da amostra e a gente também resolveu um exemplo completo. O que eu vou fazer nesse vídeo é resolver esse exemplo que a gente trabalhou no outro vídeo, só que com o Excel. Então a gente pode ver aqui que temos os mesmos dados, né? Para quem não assistiu o outro vídeo, a gente trabalhou com uma operação de fabricação de peças em uma fábrica de móveis que poderia ser separada em 4 elementos e coletamos 10 amostras. E aqui são os tempos em minutos decimais. Então o que a gente precisa fazer com isso daqui? A gente precisa usar esses dados aqui que são preliminares, ou seja, a gente foi lá no processo, observamos 10 amostras, e aí a gente vai utilizar esses dados para determinar qual deveria ter sido o tamanho da amostra, para depois a gente tomar uma decisão se realmente é necessário coletar amostras adicionais ou não. Então eu gostaria só de reforçar esse conceito. Quando a gente está trabalhando com a determinação do tamanho da amostra, a gente precisa fazer antes um estudo preliminar, para a gente ter uma noção de qual é o desvio padrão dos tempos de cada elemento. E aí a gente vai usar essas estimativas do estudo preliminar para determinar qual deveria ser o tamanho da amostra. Não tem como a gente determinar o tamanho da amostra sem fazer isso. Então aqui nessa planilha eu já deixei aqui os dados e eu já preenchi alguns campos só com os títulos para a gente entender qual que é a estrutura da planilha, mas a gente ainda não colocou nenhuma fórmula aqui. Então, para começar, eu gostaria de preencher essa parte aqui, que é a parte dos parâmetros. Essa parte dos parâmetros são valores que vão ser aplicados para todos os elementos, para todo o restante da planilha. Então, eu coloquei separado aqui. Então, o grau de confiança que a gente utilizou no exemplo era de 95%, e o valor alfa, a gente viu que ele pode ser calculado como 1 menos o grau de confiança, que deu 5%, ou seja, 0,05. A tolerância utilizada foi de 10%, e o N coletado no nosso estudo preliminar foi 10. Então, a gente pode ver aqui que são 10 ciclos. Então, a gente pode dizer que o tamanho da amostra do estudo preliminar é 10. Graus de liberdade. Para estudos desse tipo, os graus de liberdade sempre vão ser iguais ao N menos 1, ou seja, 9. Tá? Então, a gente tem 9 graus de liberdade. E aí a gente pode buscar o valor T, que vai ser aplicado para todos os elementos. Aqui é importante ressaltar que no vídeo anterior a gente trabalhou com o valor T em uma tabela e tinha dado 2,262. Nessas tabelas, os valores são arredondados. Então a gente vai usar uma fórmula do Excel que faz essa busca do valor exato de T. Então olha só qual é a fórmula que a gente vai usar. Igual a inv.t.bc. Então isso daqui, essa fórmula, dá para a gente o inverso da distribuição T bicaudal. Então esse BC é bicaudal. Por quê? A gente viu também no outro vídeo que o intervalo de confiança ele é calculado para os dois lados. Então a gente precisa do valor T bicaudal usando qual valor de probabilidade? 5%. Não precisa fazer aquela divisão de alfa sobre 2 se a gente utilizar essa função, porque essa função ela já é bicaudal, então ela sabe que esse 5% precisa depois ser dividido por 2 para chegar no valor T. Ponto e vírgula, graus de liberdade, 9. Fechando parênteses e dando Enter, olha só o valor que a gente obteve, 2,262157. Na verdade, esse valor, né, eu posso ir colocando quantas casas decimais eu quiser nele. Eu vou reduzir aqui para 4 casas decimais. Então, a gente vê que é o mesmo valor obtido pela tabela, só que com maior precisão. Então, aqui todos os nossos parâmetros estão preenchidos. Agora, a gente vai trabalhar com os elementos. Primeiro, nós precisamos calcular
a média dos tempos. Então, eu vou pegar aqui todos os valores de cada elemento e calcular uma média. Vou replicar essa fórmula para todos os elementos. Agora eu vou calcular o desvio padrão. Reparem que eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, desvipad.a. Porque para essa estimação, como eu estou usando a distribuição T, eu tenho que usar o desvio padrão amostral. Então a gente vai colocar aqui esses valores do elemento e também replicar para os outros. Só para ficar mais fácil de enxergar, eu vou aumentar aqui, vou colocar 4 casas decimais aqui, e aqui também eu vou colocar 4 casas decimais, tá? Para ficar mais fácil de enxergar. Quando tem muitas casas decimais, às vezes polui muito a visão da tabela. Bom, agora eu vou calcular o intervalo de confiança inferior e superior para a gente poder calcular esse K observado. Então vamos lá. O intervalo de confiança inferior e superior, ele é obtido por essa fórmula, que eu estou colocando ela aqui do lado para a gente lembrar como que é essa fórmula. Que nada mais é do que a média mais e menos o valor t vezes o desvio padrão amostral sobre raiz de n. E n, nesse nosso caso, é 10. Então vamos lá. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Então vai ser igual a média mais, eu vou abrir parênteses aqui para garantir que vai acontecer tudo na ordem que eu quero. T vezes o desvio padrão sobre raiz de n. Fechando aqui, a gente vai ter, aliás, só uma coisa, tá, pessoal? Aqui é o intervalo inferior, então é menos. Então a gente tem o menos aqui, 0,4663. Para eu replicar essa fórmula para os demais elementos, eu preciso travar alguns valores. Quais são esses valores? Né? O valor t, porque ele é o mesmo para todos, e o n, que também é o mesmo para todos. Então agora eu posso copiar essa fórmula para os demais elementos. Também vou diminuir para 4 casas decimais. Agora eu vou calcular o intervalo superior, que é exatamente a mesma fórmula, só que usando mais. Então vai ser igual a média mais, vamos reforçar aqui, o valor t vezes o desvio padrão sobre raiz de n. Então a gente tem aqui os valores, deu 0,5376. Vamos também arredondar aqui, né? Aliás, travar alguns valores, travar o t e o n e replicar para os outros elementos. O K observado, só relembrando qual que é o conceito. Se eu for analisar esse intervalo de confiança, o que ele significa? Significa que a média verdadeira do tempo desse elemento está com 95% de certeza dentro deste intervalo. Então eu desejo que esse intervalo seja o mais estreito possível, porque se ele for bem estreito, quer dizer que a minha estimativa da média da amostra é boa. Se for muito largo, quer dizer que o valor verdadeiro pode estar em qualquer lugar de um intervalo muito largo. Então uma medição importante que a gente pode fazer é esse K observado, utilizando essa fórmula aqui, que nada mais é do que a largura desse intervalo dividido pela média. Se essa largura for muito grande, não é legal. Se a largura for pequena, quer dizer que a minha estimação está boa. Então vamos calcular aqui o K observado. Então vai ser o superior menos o inferior sobre a média. Então aqui a gente tem 0,142, vou colocar em formato de porcentagem e aumentar, vou colocar aqui 2 casas decimais. E essa fórmula eu não preciso travar nada, porque eu estou usando para cada elemento valores diferentes. Então a gente arrasta aqui e vê que, por exemplo, o elemento 1, a largura do intervalo representa 14,2% da média. Para o elemento 2, 16,4%.
para o elemento 3, 8,09, para o elemento 4, 22 e 25. E quanto que eu quero que esse valor seja? Eu quero que ele seja 10%. Então, eu tenho que aumentar o tamanho de n para que ele seja de 10% ou menos. Para a gente saber qual é o valor de n necessário para chegar nesses 10%, ou seja, para estreitar o intervalo de confiança de forma que a largura desse intervalo seja 10% da média, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Para a gente colocar essa fórmula aqui, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou abrir aqui 2 parênteses. Então, vai ser 2 vezes o valor t vezes o desvio padrão amostral, fecho parênteses, sobre, abre o parênteses de novo, k vezes a média. Fecho o primeiro parênteses, fecho o segundo parênteses e elevo tudo ao quadrado. Então, vejam bem, ó, 2 vezes t vezes s sobre kx, tudo elevado ao quadrado. Então, dá 20,189. Para replicar essa fórmula, eu preciso travar o valor t, que está aqui, e o k, que está aqui. Então, eu travei os valores, replico as fórmulas, diminuo a quantidade de casas decimais, vou colocar aqui só 2 casas decimais. Por quê? Porque, na verdade, esse n necessário em valores fracionários, ele não é realista. Porque eu não posso coletar 20,18 amostras. Eu coleto 20 ou 21 amostras. E eu ensinei no outro vídeo que é melhor arredondar para cima os valores. Então, esse último cálculo aqui, que é o n arredondado, a gente vai usar essa fórmula aqui, igual a arredondar para cima, escolher o nosso valor, com 0 casas decimais. Então, eu estou arredondando isso para cima de forma que não sobre nenhuma casa decimal, 0. Então, aqui a gente tem o valor arredondado para cima. A gente pode até tirar essas casas decimais. Então, olhando aqui, a gente vê que para o elemento 1 eu precisaria coletar 21 amostras, para o elemento 2, 27, para o elemento 3, 7 e para o elemento 4, 50. Qual que é o n que eu vou escolher no final das contas? Qual que é o n necessário? É o maior de todos. Porque se eu pegar o maior de todos, esses 50, e coletar 50 amostras, quer dizer que para o elemento 4, eu vou ficar com um erro de 10%. E para os outros, vai ter um erro menor do que 10%. Então, a gente vai escolher aqui o máximo, ou seja, o maior de todos dentre estes valores aqui. Então, assim a gente finaliza, a gente descobre que, para esses dados preliminares, o ideal seria a gente ter coletado uma amostra de tamanho 50. Uma consideração prática importante, tá? A gente utilizou aqui 10% de tolerância. 10% de tolerância é muito exigente. E como a gente está na planilha, eu tenho a liberdade de vir aqui e mudar esse valor para 15. Dando Enter, olha só o que acontece se eu mudar esse valor para 15. Vai dar 9, 12, 3 e 22. Percebam como essa relação não é linear. Porque eu diminuí a tolerância, ou seja, eu aumentei, na verdade, eu diminuí a minha exigência, colocando uma tolerância de 15%, eu aumentei 50%, só que os tamanhos das amostras caem bastante. Vocês estão vendo que eles caem mais do que a metade. Tá? Não é uma relação linear. Então, olha só, se eu tivesse sido um pouquinho menos exigente e usado 15%, olha só o tamanho da amostra que eu precisaria coletar. 22. 10% é bem exigente. E se eu quisesse 10% mesmo? Aí poderia acontecer o seguinte, 50 ciclos, numa operação aí que dura, né, se a gente pegar aqui, em média, 4 minutos, quer dizer que meu estudo vai demorar aí 200 minutos, é bastante coisa.
Então, às vezes, a gente poderia pensar que é inviável um estudo com 50 ciclos. Então, qual que seria uma outra escolha? A gente poderia pegar o segundo maior. Então, em vez de pegar os 50, eu poderia pegar 27. Porque daí, com 27, eu garanto que pelo menos esses 3 aqui vão ter 10% ou menos de erro, e esse daqui vai ficar com um erro um pouquinho maior. Tá ok, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário que eu respondo. Até o próximo vídeo.